Boa noite, irmãos. A paz seja com vocês. A gente vai estar orando pelos dízimos e pelas ofertas nesse momento. Então eu queria pedir para você pegar o seu dízimo, sua oferta, colocar aí na sua mão, para a gente estar orando. A gente também espera que em abril a gente possa estar unido novamente, mas se isso não for possível, você pode estar procurando o pastor e a pastora para estar entendendo como faz para entregar o seu dízimo e sua oferta, amém? Antes da gente orar, eu queria compartilhar uma palavra bem rapidinho com vocês, né? Essa semana eu tava assistindo o story de um pastor, ele tava respondendo as perguntas, né, que o pessoal manda pra ele. Uma das perguntas foi assim: por que os judeus são tão abençoados? Ele respondeu assim: você quer dizer que eles são ricos, né? Porque ser rico não é ser abençoado. E eu fiquei pensando naquilo, falei, poxa, realmente ser rico não é ser abençoado, né? Porque tem tanta gente rica, que tem muito dinheiro aí, que não tem prosperidade, não tem bênção, não tem uma vida feliz. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E Deus veio e falou assim pra mim: ter prosperidade, ter bênção é estar na minha presença. Prosperidade, a bênção, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Mas você pode pensar assim: nossa, mas eu tô na presença de Deus, né? E por que eu não sou abençoado? Por que o meu irmão é mais abençoado que eu? Na Bíblia, né, existem alguns princípios bíblicos, na verdade, muitos princípios bíblicos. E para cada princípio bíblico há uma recompensa. O dízimo é um princípio bíblico. E quando a gente cumpre ele, Deus nos abençoa. Deus repreende o devorador das nossas vidas e nos traz prosperidade. Então é muito importante isso na nossa vida, os princípios bíblicos. Mas também é importante entender que existe um tempo para a recompensa, né? Existe uma discrepância entre a palavra de Deus e o cumprir a palavra de Deus. E essa discrepância, esse tempo, né, se chama processo. Então, às vezes a gente está cumprindo o princípio bíblico, só que a gente já quer recompensa na hora. E na verdade a gente precisa passar pelo processo. Durante o processo, Deus quer ver o nosso coração. Deus quer ver a nossa fidelidade com Ele. Deus quer ver se a gente está colocando o reino, se a gente está colocando a presença dEle em primeiro lugar. Quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, na palavra dEle diz que as demais coisas serão acrescentadas. Então é muito importante a gente entender isso, né? Porque a generosidade, ela faz parte do reino de Deus. E a gente precisa ser generoso com Deus, né? Porque, então vamos orar pelos seus dízimos e ofertas. Senhor Deus, nosso Pai, nós apresentamos agora os nossos dízimos, nossas ofertas a Ti, Jesus. Como oferta, Pai, e sinal de gratidão e fidelidade e obediência a Ti, Jesus. Nós Te pedimos que o Senhor venha repreender o devorador das nossas vidas e que o Senhor venha nos abençoar abundantemente, Pai. Nós Te pedimos também um coração generoso para o Teu reino, Pai. Um coração que coloca a Tua presença em primeiro lugar, Jesus. É o que nós Te pedimos nessa hora e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como a Paola falou, nós colocamos a chave Pix, o QR Code, você pode fazer sua oferta, fazer seus dízimos, Deus vai abençoar você pela sua obediência, pelo seu coração generoso. Falando sobre o pastor já está melhorando, daqui a pouco ele já volta já com vocês nas lives, em nome de Jesus, amém? Então, vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em 2 Reis 5, o texto que nós vamos ler é do 1 ao 17. E eu quero ler o versículo 10. 2 Reis 5, 10. E fala assim: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por estarmos, Senhor, levando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, tudo que o Senhor vai fazer, por mais que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem de hoje é dias de crise ou dias de milagre. Às vezes as pessoas podem, ou você pode estar
pensando que está vivendo um tempo de crise, mas olha, em nome de Jesus, eu não sei se é crise na saúde, crise nas finanças. Hoje nós vemos o mundo inteiro, eles estão pensando viver numa crise. É crise financeira, é da saúde, é na família, é no trabalho, é em vários lugares. Só que creia que isso é um caminho do milagre. Assim como a Paola falou do processo, esse é o processo para o seu milagre. Assim que nós vamos falar hoje sobre Naamã. Naamã pensava que estava numa crise, mas na verdade ele estava no caminho de um milagre, um caminho para conhecer Deus. O problema é que às vezes a gente acha que a crise e a gente busca Deus, ou busca a solução, busca o milagre, pensando que Deus quer nos curar apenas o físico. Só que o mais interessante é que Deus queria curar o interior de Naamã. E é isso que Deus quer fazer para você. Às vezes você está vivendo em alguma crise, que na verdade é um caminho do milagre. E Deus, ele quer sarar o nosso interior, assim como aconteceu com Naamã. Não apenas o nosso exterior, não apenas a parte que nós enxergamos, mas o reino espiritual, ele é maior do que o reino físico, ele é maior do que a gente pode enxergar e pode imaginar. E o processo de Deus, às vezes, não são iguais de todo mundo. Cada um tem um caminho, cada um tem um processo, cada um tem uma forma que Deus vai agir. E às vezes a gente pensa que Deus vai agir de um jeito, só que às vezes Deus age de outro. Tem uma frase de Moody, diz assim: tenha coragem, andamos no deserto com Deus hoje e na terra prometida com Ele amanhã. Creia, ande com Deus em todos os momentos. Às vezes a gente olha e fala assim: opa, estamos vivendo num cenário de crise. Eu não sei em qual cenário de crise você está vivendo. Às vezes você está vivendo e fala assim: pastor, eu estou vivendo todos os cenários de crise. E eu estou mais a gente está mandando mais meus sentimentos do que meus parabéns para as pessoas. E a gente só está vendo notícia ruim e eu não sei o que fazer. E às vezes você se encontrou hoje sem saída. E você apareceu aqui nessa live falando: milagre, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, de um milagre para resolver a situação que você vê. Só que Deus, ele quer trabalhar dentro de nós. Só que o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, eles não querem deixar serem tratadas, né? E eu vejo assim, né? Deus, às vezes, ele faz coisas para que nós possamos voltar a Ele, para nós termos um coração quebrantado e para nós sermos dependentes dEle. Tem um versículo em Oséias 6,6 que diz assim, tem até um louvor que fala isso, né? Vinde, louvemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Isso é legal, é a gente entender a atitude de milagre, sabe? Deus, ele transforma a água em vinho, mas ele deseja ver servos disponíveis para encher com água o tanque primeiro, sabe? Ele abre o mar, mas ele deseja que nós nos posicionemos. Ele faz a gente andar sobre as águas, só que ele quer que a gente coloque o pé, sabe? A gente precisa ter atitudes de fé. O que você precisa ter hoje para você entender que você está num caminho de um milagre e não no meio de uma crise, é você ter fé. Tenha fé, assim como aconteceu com Naamã. A gente viu que Naamã, ele tinha uma doença de pele que não tinha cura. Ele tinha a lepra e isso acabava com muitas coisas. Ele tinha que não podia ficar perto das pessoas porque que isso era algo contagioso, era algo muito ruim. E ia perdendo os pedaços. E hoje nós temos o tratamento para essa doença. Naquela época não tinha. Tem um versículo que está escrito em 1 Coríntios 3,9 que diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. E sobre a fé que nós estamos falando, que Deus ele quer que nós tenhamos fé, porque que quando nós não temos fé, nós desagradamos, nós desobedecemos a Deus, porque tem um versículo que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E em nome de Jesus, você que está ouvindo agora, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então escute a palavra de Deus, porque que isso vai fortalecer a sua fé. É assim que vem a fé.
Então escute essa palavra, escute a palavra de Deus, porque eu creio em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus vai fortalecer a sua fé em nome de Jesus. A gente vê a diferença do que aconteceu com Naamã querendo ser curado por fora e Deus querendo curar por dentro. A gente vê assim que no mundo é ver para crer, só que com Deus é crer para ver. Então o que nós precisamos com Deus é isso, eu vou falar de novo. No mundo é ver para crer, mas com Deus é crer para ver. E aí em Marcos 9:23 Jesus diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Em nome de Jesus, que você possa crer na palavra de Deus. E aí, para que seus dias de crise se transformem em dias de celebração de milagre, nós podemos ver a palavra e nós podemos entender e nós podemos trazer para a nossa vida. Porque que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E assim, foi naquela época? Não. Você pode olhar hoje, você pode seguir o exemplo deles e viver isso. A primeira coisa que a gente aprende no versículo 2 de 2 Reis 5 é a humildade. Está escrito assim, no versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E aí em 2 Reis 5:13 diz assim: mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Aqui a gente vê a humildade de pessoas simples que ele aceitou. Ele não se achou melhor do que as outras pessoas porque que ele tinha um cargo ou porque que o rei gostava dele. Ele aceitou, ele foi humilde. Em primeiro lugar, a gente precisa ser humilde e a gente precisa também estar envolvido também com a igreja, ter a humildade de entender que nós somos um conjunto. E Rick Warren, ele fala assim: pessoas criticam onde não estão envolvidas. Então eu quero dizer para você, você precisa se envolver, se envolva na igreja, participe das lives, compartilhe as lives, comente. A palavra de Deus diz assim, né, que quando a gente concorda em alguma coisa, isso vai acontecer. Então, todas as palavras que nós falamos, que você possa escrever e falar assim: olha, eu quero ser humilde, eu vou receber o milagre, eu vou celebrar o milagre em nome de Jesus. Creia nisso, tome posse da bênção, mas que você possa tomar um passo, você possa falar, você possa digitar, você possa escrever e crer nisso. Então, que você possa se envolva no nosso corpo, que é a igreja. Uma outra coisa que impede o que muitos homens de conquistar o milagre é o seu orgulho e sua vaidade. E aí Mateus 18 diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que você possa ser humilde, que você possa deixar o orgulho, a vaidade e entender a sua dependência a Deus e não imaginar que assim, eu faço isso, então eu sou melhor, eu sou assim, então eu sou melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos filhos de Deus e nós temos o DNA de Deus, amém? A segunda coisa é: vença a dúvida e a acomodação. Tá no versículo 3 e 4, você que tá com a sua Bíblia aberta, né, em 2 Reis 5, no versículo 3 e 4 diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E aí, a única pessoa que pode impedir de crer é você mesmo. E aí, assim, ele creu, ele não ficou em dúvida e ele não se acomodou. Às vezes ele já tinha corrido atrás de muitas coisas, só que ele correu atrás. Às vezes a gente fica parado, a gente não toma uma atitude de fé. E a gente vê que tudo que antecede o milagre precisa de uma atitude de fé. E aí, assim, nós vemos isso, né? Que nós precisamos... Você fala assim: a fé sem obras é morta. O que acontece? Se você falar assim: eu tenho fé, só que você não faz nada, você não toma uma atitude de fé, então assim, a sua fé é morta. Então assim, tenha fé, assim como aconteceu com Naamã. Naamã foi curado, mas também ele não ficou acomodado. Ele falou assim: tá lá, tá bom, então tá bom. Se ele quiser, ele me cura e acabou e Deus sabe. Não, ele correu atrás, ele foi atrás. Então que você possa ir atrás do seu milagre em nome de Jesus.
E aí fala sobre o desânimo. Às vezes você está desanimado, mas em nome de Jesus. Você olha em volta e fala assim, ah não, mas ninguém consegue, então eu não vou conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Você está recebendo essa palavra, você tem um Deus que pode todas as coisas, mesmo se as pessoas não estão conseguindo, você vai conseguir em nome de Jesus. Em Provérbios 31, 27 diz assim, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Às vezes as pessoas têm preguiça, às vezes as pessoas ficam esperando os outros fazerem e não, mas ou então eu tenho muita coisa para fazer, deixa os outros fazerem. Não, Deus escolheu você. Eu falei isso quarta-feira, né? Quarta-feira eu falava, mas pega aquela pessoa que não faz nada. Não, quando Deus escolhe as pessoas, você vê que as pessoas estavam trabalhando. Ele não quer pessoas desocupadas, ele quer pessoas que trabalham mesmo. Então, assim, às vezes ele fala assim, para de fazer o que você está fazendo e vem fazer a minha obra e deixa que eu cuido dos seus. E aí a terceira coisa, fala no versículo 5, né, de 2 Reis, versículo 5. Desenvolva uma atitude doadora. E aí diz assim no versículo 5. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Olha o peso disso. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E aí no 2 Reis 5, versículo 15, diz assim, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa dos homens de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E aí a gente vê que ele teve uma atitude doadora, né? E a gente entende que assim, você vê na Bíblia que todo milagre, antes houve um sacrifício, houve uma entrega, né? A gente vê assim, a salvação, Jesus, ele se entregou, a gente vê vários milagres quando ia cair fogo do céu, tinha água, tinha o cordeiro e assim por diante, né? Quando teve a multiplicação, teve os 5 pães e 2 peixinhos, e assim por diante. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver sempre que houve. Naamã também houve isso. Por mais que o profeta não quis ficar, houve a entrega de Naamã. E aí diz assim, né? Tem uma frase que diz assim, você pode até dar o seu dinheiro e não dar o seu coração, mas você não pode dar o seu coração e não dar o seu dinheiro para Deus. Porque aqui, Jesus, ele fala isso sobre você ter os 2 senhores e você... Onde está seu coração? Ali também, onde está seu tesouro, lá está seu coração. E aí a gente vê a parábola do jovem rico, quando falou assim, dá todo o seu dinheiro e me segue. Ele, não, peraí. Então assim, não é só o dinheiro, mas tudo o que te escraviza, aquilo que te domina, ele passa a ser seu Deus. Então, vamos imaginar assim, se algum vício te domina, é de jogo, é de internet, é de pornografia, é de bebida, é de mulheres, é de compras, tudo que vem a te dominar, que você não consegue se controlar, que é um escape para o teu sofrimento, que é algo que você está preso, que você está atrapalhando, isso passa a ser seu Deus, porque que ele te escraviza. Então, que você possa ser uma pessoa livre, que você possa ter um coração doador, assim como aconteceu com Naamã. E aí tem um provérbio popular que diz assim, o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, o que doei, eu tenho. E aí o quarto passo pra gente chegar no milagre, supere o orgulho. E aí, no versículo 10 ao 12, né, de 2 Reis 5, diz assim, o profeta Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso, ele foi embora. Ele não ia fazer, porque que a expectativa dele foi diferente da realidade. Mas Deus,
ele não queria tratar só o exterior, como eu tinha dito. Ele queria tratar o interior. Ele queria tratar para Naamã ser humilde, para Naamã conhecer o Deus de Israel, e para também nós precisamos entender que o processo de Deus, Deus não tem um protocolo. Deus ele não segue um protocolo e fala assim, não, para a pessoa ser curada tem que ser assim. Jesus, ele curava as pessoas cada um de um jeito. Né? Jesus, às vezes ele tratava, tem um livro que chama, né, Físico, Psicológico e Espiritual. Jesus ele tratava pessoas às vezes na parte psicológica, às vezes é na parte física. Ele falava, olha, ou na parte psicológica ele falava assim, seus pecados estão perdoados. Na parte espiritual ele expulsava demônio, ou ele pegava um barro e colocava. Por quê? Porque que Deus ele trata cada um de uma forma. E tem uma frase que eu falo muito que é assim, né? Lutas repetidas carregam lições não aprendidas. Deus, ele quer nos ensinar algo. Deus quer ensinar algo para você. Você não está vivendo o que você está vivendo por acaso. Às vezes, o seu problema é para trazer cura para outras pessoas. A sua ferida sarada, que vai virar uma cicatriz, ela vai servir de cura para outras pessoas. Vai trazer ensinamento para outras pessoas. Às vezes até ensinamento para a gente, até para nos fortalecer. Para cada caso, Deus ele trabalha de uma forma. Nós não somos iguais. Cada pessoa ela tem uma identidade diferente, ela tem uma personalidade diferente. E aí entenda que Deus ele possa falar em nome de Jesus para você nessa noite. O que precisa ser curado? O que precisa ser tratado por dentro? A gente vê que na Bíblia fala assim, olha, e fala assim, hipócritas, limpe o interior e o exterior vai ficar limpo. Limpe a parte de dentro do copo e a parte de fora vai ficar limpo. E aí a gente precisa começar primeiro do interior. É de dentro de nós que vai fluir um rio de águas vivas. Então, creia nisso, sabe? Essa igreja, ela precisa de pessoas que acreditem na visão dada por Deus e estejam dispostas a pagar o preço. Nós temos que pagar um preço para superar o orgulho. Que você possa pagar esse preço, que você possa ser diferenciado. No versículo 11 de 2 Reis, ainda que se você está com a Bíblia aberta, diz assim, Naamã imaginou isso, né? Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Sabe? Se as coisas não saíram do seu jeito, eu quero que você pense nisso hoje. Se as coisas não saíram do seu jeito, é porque que Deus quer tratar de você sobre isso. Então, assim, que nós vemos em 2 Timóteo 4, e eu vejo muito isso, e eu comentava com algumas pessoas, e cada vez mais eu tô vendo mais isso. As pessoas estão procurando o que elas querem ouvir. Eu como pastora, o pastor a gente saiu para o ministério, acho que faz uns 20 anos atrás, e quando eu falo para a pessoa algo que ela não quer ouvir, ela não gosta. E muitas pessoas saem da igreja e vão procurar outro lugar, mesmo elas estando erradas, para ouvir o que ela quer ouvir. Às vezes a pessoa está fazendo algo errado, a gente fala, não, isso está errado, você precisa mudar. E aí ela não aceita o confronto. E a gente vê, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4 para você ver, as pessoas, eles estão como comichão e eles vão procurar, no fim dos tempos, a gente vê que cada dia mais se aproxima, que Jesus está às portas, que está acontecendo tantas coisas ruins, tanta perseguição, até aqui no Brasil com a igreja teve um manifesto e eles falavam, como é que eles falavam? Igreja fascista, tu tá na nossa lista, e eles pichavam na igreja, Deus é gay, e uma coisa tão horrível. Tinha até um áudio, eles falando, olha, a gente precisa denunciar as igrejas, tal, porque que não sei o quê, e aí chama de covarde. Eu falo assim, na hora que falou covarde, eu falei, Jesus amado, né? Mas tá mentindo? Errado ele não tá, porque tem muito crente covarde hoje em dia. Tem mesmo, principalmente aqui no Brasil, a gente vê lá fora, em outros países que eles estão passando por perseguições de verdade, e aí eles têm coragem, só que aqui eu olho as pessoas lá de fora e falo assim, olha, muito crente não ia aguentar, porque que muita coisinha pequenininha aqui eles já não aguentam. De ouvir uma verdadezinha da gente pegar e falar, é o que acontece em 2 Timóteo 4, que fala assim, eles vão ficar procurando pessoas que querem ouvir, aí eles vão numa igreja, falou um negócio lá que eles não querem ouvir, não querem acertar, aí vai pra outra. E aí vai passando, até sair.
mas eles ficam procurando respaldo naquilo que eles estão errado. Eles querem que alguém fale assim, não, você tá certo. Só que não tá certo. Então que você possa entender que Deus, ele quer tratar. Então aguente firme, continue na presença de Deus, continue obedecendo a palavra de Deus. E aí, segundo Reis 5:14 diz assim: ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E aí, tem uma frase que diz assim: ou você se humilha na presença de Deus, ou Deus vai humilhar você na presença de homens. A gente precisa entender o que é humilhar, que às vezes o crente, ele imagina que assim, se humilhar na presença de Deus é você se ajoelhar no chão e, ai Deus, você é maravilhoso, ó Deus, eu não sou nada, e fica lá ajoelhado. Às vezes, humilhação, procurando no dicionário, diz assim: tornar desacreditado, mal afamado, rebaixar-se. Às vezes, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, a gente vai ser humilhado. E aí tem um monte de gente que fala, não quero. Eu não vou pregar porque que eu vou ser humilhado, porque as pessoas vão tirar sarro de mim. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa porque aí eu vou ser ridicularizado. Eu não vou falar que eu sou crente ou convidar alguém ou ajudar alguém porque que vão tirar sarro de mim. Eu vou ser humilhado. Eu não vou fazer o que é certo porque senão as pessoas vão falar que eu sou tonto. E a gente não tem que ficar ligando porque as pessoas falam. E o que eu quero falar para você é você se humilhar. Você se humilhar mesmo, passar vergonha. Às vezes a gente vê Davi, quando eles trouxeram a arca de volta da aliança, ele dançou tal, e aí Mical falou coisa ridícula, sabe? Às vezes a gente faz coisas para Deus que para os olhos das pessoas são ridículas, mas você não tem que ligar. Você tem que olhar e agradar a Deus, não querer agradar as outras pessoas. E aí, em Tiago 4,6 diz assim: Deus se põe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, quantas pessoas, às vezes eu peço para fazer alguma coisa na igreja, a pessoa fala assim, não, eu vou ser humilhado? Agora eu quero que você pense nisso. Já aconteceu isso com você? Alguém pedir para você fazer alguma coisa na igreja, ou você evangelizar, ou você abrir sua casa, e aí você ser orgulhoso de pegar e falar assim, não, vou passar vergonha? É uma honra você passar vergonha por Deus. É uma honra você ser ridicularizado pelo nome de Deus. É uma honra você acontecer como Davi. Davi, ele foi esnobado. Jesus, ele foi. Quantas pessoas na Bíblia a gente não vê que foram? Eu quero dizer hoje para você. Você não tem que ligar porque as pessoas vão achar. Você tem que ligar para a obra que você está deixando de fazer por causa de Deus. Isso é algo muito sério. Isso vai ser cobrado. Você pensa que isso não tem, mas outra pessoa vai fazer, outra pessoa é melhor. Se Deus chamou você para fazer, é você que tem que fazer. Isso vai ser cobrado de você e não do outro fulano. Minha pastora faz, meu pastor faz, mas era para você fazer e você não fez. Em Eclesiastes diz, tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. Porque para onde que você vai, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem nada. Então o que você tem é para você dar hoje. Para aquilo que você sabe fazer. O plantio, a colheita que você tem que fazer é para você fazer. Então que você possa fazer e não ficar pensando, eu tenho vergonha, eu vou me sentir humilhada, por favor, né, gente? Nós temos que ser corajosos. Corajosos, por favor. Eu me sinto muito mal de pegar e olhar e falar assim, a pessoa fica com vergonha. Aí assim, desenvolva uma fé diferenciada. Versículo 17, diz assim, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Isso que é legal, é uma fé diferenciada, é você ter uma mudança, em nome de Jesus, que você possa ter uma mudança, ter uma fé diferenciada. Ele falou assim, olha, chega, eu vou mudar. Então que você possa hoje tomar uma decisão
E eu faço um apelo hoje para você tomar uma decisão e você ter uma atitude de mudança. Eu não sei o que, às vezes você olha e fala assim, né? Tem um louvorzinho de criança que fala assim: se o seu coração parasse de bater agora. Aí assim, para onde você vai? E aí era musiquinha de cultinho e fazia isso. Para você ver, né? Abrindo um parênteses, como é importante o cultinho, porque que a gente guarda, né? E aí, o que é legal é a gente pegar e entender que a gente precisa estar mais na presença de Deus. E aí, às vezes, aquilo que está te incomodando, que o Espírito Santo, ele nos incomoda de algumas coisas, e que você possa fazer um concerto hoje. Faça um concerto com Deus, daquilo que, assim como aconteceu no versículo 17, ele falou assim, ó, parei, em nome de Jesus, que você possa parar aquilo que está fazendo de errado e você começar a partir de hoje fazer o certo. Né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que você possa, a partir de hoje, ter uma nova vida. Que você possa poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você ter a certeza da salvação e ter a certeza de que você está no caminho certo. Né? Deus, ele deseja a nossa redenção completa. E aí, em nome de Jesus, que você possa ter uma rendição completa. Em Lucas 12:8 diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aí, Rick Warren diz assim, eu não sei o segredo, para terminar eu quero deixar essa frase, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar as outras pessoas. A gente nunca vai conseguir agradar as outras pessoas. Às vezes você está procurando agradar as pessoas, é muito difícil fazer isso, porque que a expectativa das pessoas são muito diferentes. Uma hora ela vai querer alguma atitude sua que não vai corresponder ao que ela queria e assim por diante. Mas que você possa procurar agradar a Deus. Eu quero fazer um apelo e eu quero que você possa fazer essa oração e que você possa ter uma mudança naquilo que você precisa, para que você possa estar no caminho do milagre, ter atitudes que possam levar você ao milagre, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está aqui assistindo, pessoas que decidiram ter uma mudança, ter um conserto com o Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter uma mudança, ter um novo começo. Nós, Senhor, estamos aqui e nós queremos nos render a Ti totalmente. Nós queremos que a Tua palavra fale o que nós precisamos e não apenas o que queremos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, e cada pessoa, Senhor, que aceita essa transformação, essa mudança, que eles possam aceitar o milagre e ter atitudes de milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar. Né? A gente tem muitos testemunhos, né, de pessoas que nós oramos na igreja e eles vêm falar que aconteceu, né? E se você tem algum testemunho também, né, que nós oramos, fala pra gente, né? Porque que a gente precisa, né? Os testemunhos eles ajudam a fé de outras pessoas. Nós vamos estar orando também pelo Roberto, filho do seu Francisco e da dona Fátima, que Deus possa trazer a cura na vida dele em nome de Jesus. Amém? E eu creio em nome de Jesus que nós vamos contar o testemunho de que ele foi curado, né? Pela glória de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, pela vida do Roberto. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cura, que seja quebrado todo o mal, toda a doença, que saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui em oração e nós pedimos, Senhor, assim como nós oramos e tantas pessoas foram curadas, Pai, vem, Senhor, e traga cura também, Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus de cura e Tu pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, nós estamos terminando aqui. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique em paz, Deus te abençoe.